Olá, o meu nome é Laura Montserrat Barbosa, sou pedagoga, psicopedagoga, mestra em educação e tenho um canal no qual a gente conversa e faz reflexões sobre psicopedagogia relacionada à arte, né? Muitas reflexões sobre a arte e aprendizagem e sobre mulheres que fazem arte, mulheres que trabalham com aprendizagem e também são ligadas ao desenvolvimento simbólico no processo de aprender. E, infelizmente, né, num prazo de 16 dias, nós temos na psicopedagogia duas grandes perdas, né? Uma delas, a gente já gravou um vídeo sobre Zesa Weine, que faleceu no dia 10 de fevereiro deste ano, de 2026. Uma grande mulher, uma grande psicopedagoga e uma grande admiradora e fazedora da arte, né? Como poeta e como empreendedora da arte no processo de aprender. E depois, então, de 16 dias, no dia 26 de fevereiro, agora, há 2 dias atrás, perdemos Edith Rubinstein, uma psicopedagoga referência da psicopedagogia em todo o Brasil e, quiçá, também fora do Brasil. A Edith é uma psicopedagoga que foi responsável, uma das responsáveis pela criação da ABPP no Brasil, da Associação Brasileira de Psicopedagogia no Brasil. Ela foi uma das, acho que foi a segunda presidente, né? A primeira foi Leda Baroni, e ela foi a segunda presidente dessa associação, da BPP. E de lá para cá, a gente sempre viu a Edith presente em todas as reuniões do Conselho Nacional, em todos os congressos de psicopedagogia, em todos os seminários, mesmo naqueles em que ela não era e não estava convidada para falar. Muitas vezes dialoguei com ela, né, apresentando um trabalho num congresso e ela assistindo o meu trabalho, né? Então, muito, muito sabedora, muito consistente, mas também muito simples, né? Uma pessoa humilde, que sabia do seu potencial, que não menosprezava o seu potencial, mas que buscava por essa capacidade de interagir com aqueles que estavam há menos tempo na psicopedagogia, com aqueles que estavam iniciando estudos, e ela sempre tinha uma palavra para entusiasmar, nos entusiasmar e nos fazer é, é, considerar a psicopedagogia na sua profundidade, na sua cientificidade, na sua riqueza, né? Então, ela sempre foi uma luz na psicopedagogia, né? E nós perdemos essa pessoa agora no dia 26, mas ela deixa um legado enorme, né? Ela trabalhou com formação de psicopedagogos, com formação de professores. Ela diz em uma de suas obras que ela trabalha, que ela tem uma perspectiva da psicopedagogia, porque ela atua na clínica, né? Ela diz ali na obra, eu atuo na clínica, eu atuo na formação e atuo também na instituição, né? Com o trabalho ligado às escolas, né?
E eu separei aqui algumas coisas que eu, no decorrer da minha trajetória aí na psicopedagogia, encontros que eu tive com ela, vamos dizer assim, objetivamente, e alguns por meio de obras, né? Então eu vou começar a contar do primeiro encontro que eu tive com ela, mas que não foi, vamos dizer assim, fisicamente. Depois, quando a gente se encontrou num conselho nacional, conversamos sobre isso. Há muitos anos, eu acho que foi no ano de 2006, 2007, eu estava em Goiás e uma aluna me deu um livro de presente e eu no hotel estava lendo e vi na bibliografia do livro, eu acho que, se não me engano, o nome do livro era A Última Lição, se não me engano, a história de um professor que estava doente, enfim. E, e ele escreve esse livro e lá, pelas tantas, ele cita Basarab Nicolescu, que era um autor que escreveu uma carta sobre a transdisciplinariedade. E eu, então, me interessei, lendo o livro, me interessei no comentário que o autor fez e fui atrás do livro do Basarab Nicolescu. E acabei entusiasmada com o tema da transdisciplinariedade, que naquela época estava, vamos dizer assim, em ebulição no Brasil. Eu escrevi um texto sobre isso, que eu não me lembro mais onde ele foi publicado, mas eu acho que ele foi publicado na internet. E ela, acho que teve acesso a esse texto, e aí ela me indicou essa coleção aqui, Educação e Transdisciplinaridade. E eu comprei todos os livros que eu ia encontrando, né, dessa coleção, eu fui comprando. E nesse livro aqui, especialmente, Educação e Transdisciplinariedade, tem um texto dela, que ela participou. Então, ela já estava, né, eu achando que estava descobrindo uma coisa muito nova, e ela já estava com um texto publicado nesse livro, mostrando, né, eu queria mostrar para vocês a atualidade, a inovação como uma constante nos estudos e na prática da Edith, né? E ela escreveu junto com uma outra, junto com Dora Freiman Blatia, eu acho que é assim que fala, Psicopedagogia e Transdisciplinariedade. E eu tinha, no meu texto, feito eu acho que o texto tinha a ver também com pensamento transversal e psicopedagogia, alguma coisa assim. E aí, relendo agora o texto dela, ela tem um pedacinho que ela escreve assim, que ela diz assim, na psicopedagogia dinâmica, que é o nome que ela deu para a psicopedagogia que ela praticava e difundia e que tem seguidores em todo o Brasil, né? Na psicopedagogia dinâmica, não se trata de evitar, e sim de levar em conta as contradições do sujeito da aprendizagem, enquanto tensões que lhe são pertinentes, as quais devem ser acolhidas e formuladas para poderem ser ressignificadas. Então, ela estava aqui contrapondo uma visão que existia na escola, que o conflito não podia aparecer nas relações, né? E ela está dizendo exatamente a importância do conflito nas relações para que ele possa ser ressignificado e a aprendizagem possa acontecer. Então, aqui, nesse momento que eu já era associada da BPP há mais tempo, e ela foi uma das fundadoras,
mas a gente se encontrou do ponto de vista do fundamento da psicopedagogia, dessa novidade que estava chegando, da questão da transdisciplinariedade, dos 4 arcos do conhecimento que o Nicolescu Basarab falava, né? O arco da disciplina, da multidisciplina, da interdisciplina e da transdisciplina. Então, isso foi me encantando nela, né? Porque fui nunca fiz um curso com ela, mas fui adquirindo todos os textos dela, lendo e discutindo com ela muitas vezes pessoalmente e muitas vezes não. Inclusive, na época da pandemia, em 2020, ela teve acesso a um texto que eu escrevi, justamente porque ela me telefonou para saber sobre alguma coisa que eu tinha escrito sobre transdisciplinariedade e tal, e a gente conversou sobre esse livro, e aí eu mandei um texto que eu tinha escrito, Cadê a escola que estava aqui, para ela. E ela me retornou um telefonema dizendo, Laura, você tem que publicar esse texto está maravilhoso, ele tem a ver com o que a gente pensa, ele tem a ver com a psicopedagogia dinâmica. Eu disse, pois é, eu até já consultei a Luciana para ver se eu poderia publicar, mas como eu já publiquei no site da Síntese, que é o Centro de Estudos da Aprendizagem no qual eu trabalho, né? Eu publiquei no site da Síntese, eu não posso mais publicar na revista. Mas que pena, vamos achar um jeito de você publicar esse texto. Então, ela estava sempre como se garimpando, né? Conhecimentos e pessoas para compor essa psicopedagogia dinâmica que ela foi organizando em todo o seu viver profissional, né? E, e aí um dia ela estava num conselho nacional, né? A gente estava presente num conselho nacional em 2017 e ela levou esse livro que tinha um texto dela, A Escola para Todos e para Cada Um, né? E, e aí eu adquiri o livro e, nesse livro ela tem um texto chamado Escola Contemporânea, um sapato pesado, né? E, o que eu queria falar, né, do encontro com esse livro é que ela daí fez um como é que a gente chama isso? Um autógrafo para mim e escreveu: Querida Laura, compartilho nossos sonhos para uma educação democrática, Edith Rubinstein. E nesse trabalho aqui do sapato pesado, né, ela cita muito Sarah Paim, que também é base dos meus estudos, né? E uma das citações que ela faz é: para aprender é preciso resignar-se, isso é, aceitar o esforço, suportar frustrações, reconhecer a demanda do outro, postergar as satisfações, aceitar ter de recomeçar. Mas, sobretudo, é preciso também ressignificar simbolicamente a resignação, né? Não é abaixar a cabeça, sofrer ficar submetido, né? Mas é ressignificar a resignação e o desconforto. Resignar e ressignificar são 2 faces de uma moeda de troca, né? Para o almejado amadurecimento mental humano, o qual independe da idade cronológica. Então, é um pensamento que tem a ver com o meu também, no sentido de que
aprender, existe quase que uma crença de que a gente tem que aprender com prazer, né? E aprender não é prazeroso, porque a gente aprende aquilo que a gente não sabe. E a gente precisa, muitas vezes, fazer de novo, ler de novo, reorganizar para que a aprendizagem se efetive, né? E o prazer vem depois. Aí, quando a gente aprende, quando a gente incorpora aquele saber passa a ser nosso, fazer parte do nosso repertório, então isso é prazeroso, né? E daí ela diz: aprender é parte da condição humana, é seu órgão de sobrevivência, como diz a psicanalista e psicopedagoga Sarah Paim. Diferentemente dos animais, que já trazem no organismo as condições de sobrevivência necessárias, os humanos precisam aprender, com outros mais experientes, as regras e condições para estar na natureza, né? Ela escreve dominar a natureza. Eu aqui discordo um pouquinho, porque nós somos natureza também, né? E então a gente está na natureza e a gente precisa experimentar e aprender as regras para fazer parte, para estar, né? Para ser pertencente e como própria natureza na natureza. Uma linguista aqui cita nesse livro, nesse texto dela que está nesse livro, a Hélène Trocmé, que eu conheci a partir da Edith, porque a Edith ela tem um texto na revista de psicopedagogia muito conhecido por todos os psicopedagogos que estudam a identidade do psicopedagogo. Então, ela tem um texto sobre a identidade do psicopedagogo. E na gestão da Marisa Siqueira, nós fizemos parte da mesma comissão científica, né? E a nossa comissão organizou um curso na BPP. E dentro desse curso ela fez uma palestra. E nessa palestra ela estava falando da identidade do psicopedagogo, falando da própria identidade, como é que ela foi construindo a identidade como psicopedagoga. E aí ela falou de 5 portais, se não me engano, de autores que foram abrindo para ela portas para ela ir trazendo e entendendo a aprendizagem. E um dos portais era da Hélène Trocmé, que fala sobre a aprendência, né? E aquilo me interessou tanto que eu fui atrás, o marido dela me enviou alguns livros, eu não podia comprar todos, mas comprei 2. Comprei o Ofício do Aprender, se não me engano, é o nome do livro, e A Árvore do Aprender, da Hélène Trocmé. E daí ela cita aqui nesse texto, Trocmé, 2005, linguista francesa, prefere o termo saber aprender ao termo aprender a aprender, para sublinhar o fato que nascemos para aprender, pois o ser humano é dotado ao nascer, e mesmo antes de nascer, pois de um potencial de aprendizagem, ou seja, de adaptação e de organização. Ela analisa metaforicamente a condição humana de ser perguntador, questionador. Aprender se relaciona com o não saber, mediante o questionar. E esse é um outro ponto comum, né, que nós, na nossa construção, às vezes um pouco à distância, antes de eu conhecer esse pensamento dela, eu já havia falado sobre o papel do não saber no aprender como pré-requisito para o aprender, né? Porque ninguém aprende o que já sabe. Então,
um outro ponto comum. Então, nós fomos encontrando pontos comuns, como porque a gente estudou Sarapaim, né? Que está na base do meu estudo, do estudo dela e de muitos psicopedagogos. E aí ela cita aqui, para aprender, Sarapaim coloca algumas estruturas, né? Como propostas, né? Corpo, organismo, estrutura simbólica e inteligência. E daí, então, ela vai falando do papel do corpo, da estrutura simbólica, que é onde a estrutura simbólica, que é onde se encontra o papel da arte também, né? Que a Sarapaim acaba trazendo é, como estética, né? Num dos livros dela, e, e que a gente está estudando. Eu também falei esses tempos aí da Neuza Níquel, que também nos deixou, e Ickel, e, e que ela também fala do papel da estética no processo de aprender. Então, falando nisso, eu queria dizer que um dia eu estava numa reunião da BPP, de Conselho Nacional, online, porque depois da pandemia as reuniões, a maioria passou a ser online, e eu sempre que assistia à reunião do Conselho Nacional, eu fazia desenhos, né, enquanto estava assistindo, que é um jeito meu de ficar atenta à reunião. E aí eu fiz um desenho que parecia uma mandala, mas que era tecidos de fios, né? E no final da reunião eu sempre mostrava, né? Quando eu fazia esses desenhos, eu mostrava na tela o desenho. E a Edith estava presente nessa reunião e ela, na hora, ela perguntou se eu poderia liberar esse desenho para colocar na capa do mais novo livro, do recente livro que ela estava organizando. E eu disse que sim, que eu passaria para ela, e daí eu melhorei um pouco o desenho, em alguns eu colori, outros não colori, enfim, e ela escolheu um dos modelos que eu mandei para ela. Logicamente, a editora transforma um pouco e colocou na capa do livro, né? E a cada capítulo do livro começa com uma marca d'água com esse meu desenho, né? E aí eu gostaria de ler, porque eu sempre, nesse canal, uma das propostas é a gente ler, né? Eu gostaria de ler uma conversa que eu tive com ela a partir desse pedido que ela me fez, né? Eu mandei os modelos para ela, várias fotografias, ela escolheu a, a, o designer da editora, faz uma modificação na arte, né? Mas, de qualquer forma, o meu nome está aqui, ó, capa, projeto gráfico de Eduardo Cardoso e figura da capa de Laura Montserrat Barbosa, né? E é um orgulho para mim, né, ter um trabalho meu, uma obra de arte minha que foi construída numa reunião a partir de ideias. E aí eu quero ler um diálogo que a gente acabou tendo a partir dessa capa. Ela me mandou uma mensagem é, é, e ela me disse assim, aqui nessa conversa: você é o ponto de partida, o centro e a abertura do livro, né? Daí eu disse para ela: você entendeu que esta imagem representaria a ideia do livro, e isso muito me honrou. E ela disse: eu sou sempre grata a você pela imagem que representa um posicionamento. Seria muito bom se você puder estar conosco, porém, posso entender, se não puder, vou enviar pelo correio quando você confirmar, né? Se puder estar com eles no livro, né?
e no dia do lançamento. E eu, infelizmente, não pude ir, né? E aí ela me contou, depois do lançamento, ela me escreveu: falamos da sua capa, que é muito representativa. Fala das diferentes leituras, manifestação, expressões abertas na tecelagem de uma ação psicopedagógica. Essa é uma possível leitura da sua arte. Daí eu respondi para ela: penso que esse desenho representa a tessitura de um trabalho coletivo, no qual trama-se vários fios trazidos pelos respectivos participantes e que, no movimento do vai e vem das ideias, das ações, do modo de ver, é tecido todo. No entanto, com espaço para mais tramas, porque tem os fios que ficam soltos aqui, né, na imagem, que estão bem fraquinhos aqui na arte dele, né? Os fios que ficam soltos e que representam a possibilidade de mais elaborações e de ampliação desse todo. Daí ela disse: irei compartilhar com as autoras, né, o que eu escrevi. E aí ela me fotografou, dizendo que meu nome fazia parte ali do livro, mas que na hora que foi feita a arte do livro para divulgação, o meu nome não apareceu. Eu disse para ela: não tem problema, mas ela fez a editora refazer a, a arte, porque ela disse: a arte da divulgação é muito importante, né? E então a gente teve esse diálogo, depois ela me mandou uma foto de todas as autoras e me solicitou uma foto para colocar junto, eu acho que em algum site, né? Laura, queria uma foto sua para pôr nas redes, como autora da capa do livro. E sua capa mostra o nosso posicionamento central e aberto. Tivemos um lançamento valorizado, daí ela faz uma foto enorme, muito, muito cheio de pessoas e tal. E depois ela termina esse nosso diálogo, e que eu também vou encerrar agora esse vídeo de hoje, né, dizendo assim: fui ao consultório e encontrei seu livro, A Psicopedagogia no âmbito da instituição escolar. Estou lendo sua apresentação. Tivemos uma especial experiência com Visca, nosso pai, mestre Sarapaim, marcou muito minha experiência. Visca esteve muitas vezes conosco na BPP. Ambos são mestres, fundamentais para abrir novas compreensões a respeito das questões da aprendizagem significativa. Atualmente, os aspectos neuropsicológicos estão em evidência na pesquisa das questões de aprendizagem. Agora, o desafio é discutir o reducionismo. Quando puder, falaremos, ela disse. Visca, Paim e Forstein, que são fundamentos da prática dela, são profundas formas para compreender a queixa escolar e vida. Daí eu falei para ela: e os processos de aprender para intervir? Daí ela disse: sim, processos de aprender são guias. E daí eu respondi para ela: aprendi muito com Visca numa formação em psicopedagogia clínica de 3 anos e mais 2 anos para me formar na coordenação de grupos. E com os outros, por leituras, né, Sarapaim e Forstein, né, que ela citou ali, por leituras e palestras em congresso. Alicia também contribuiu muito para mim, assim como Helene, que conheci por você. Daí ela respondeu: isso mesmo, temos uma visão dinâmica, com fontes semelhantes. Me preocupo com visões neuropsicológicas na contemporaneidade, ela me disse. E aí eu completei: principalmente as patologizantes, não é? Pois é, talvez possa ser uma boa conversa no encontro da BPP, não acha? Eu acho ótimo, respondi.
Estou com um texto para ser aprovado pela revista sobre a formação do psicopedagogo e a despatologização. Não sei se será aprovado, mas é um estudo com uma turma de psicopedagogas em formação em Goiânia. E ela disse, quando enviou? Acredito que em fevereiro ou março, eu respondi para ela. Demora sempre um pouco. Ela disse, ok. E daí pediu para eu enviar para ela quando tivesse pronto. Então, eu queria hoje homenageá-la, né, a partir dessas convivências que eu fui tendo com ela, assistindo ela falar em congressos e em cursos, lendo os artigos dela, e também acabamos fazendo, a partir dessa nossa proximidade, uma live sobre, eu acho que inclusão na escola. E eu procurei encontrar a live, mas não encontrei na internet, que eu queria falar dela hoje. Mas, de qualquer forma, a Edith deixa para nós um grande legado. Eu quero deixar aqui a minha homenagem a ela, o meu agradecimento a tudo que ela produziu e a tudo que a gente vai poder tecer, né, continuar tecendo com esses fios que ela afiou e que ela também tramou, junto sempre com grupos de pessoas, de supervisionandas, de professores, de psicopedagogos. E ela, então, é um exemplo de psicopedagoga que trabalha nessa visão ampla da clínica ao mundo, à vida, né? Passando pelas instituições e principalmente pela formação de profissionais e valorizando o grupo o coletivo para que a psicopedagogia possa continuar sendo valorizada como ciência. Inclusive, num dos textos, eu destaquei isso, essa fala dela, que escrever aquilo que se faz ajuda a gente a importar, né, dar importância à cientificidade da psicopedagogia. Então, gente, até o próximo vídeo. Muito obrigada, Edith, por tudo que você nos deixou. E a você que nos assistiu até agora, muito obrigada. Se gostou, inscreva-se no canal. Se já se inscreveu, divulgue para os amigos e até o próximo vídeo.